Pare de viver com medo. Ferramentas estoicas para dominar a ansiedade. O inimigo invisível. Como o medo se torna um hábito. Você não percebe quando começa, porque o medo não entra como um monstro, ele se infiltra como rotina. Ele se disfarça de cuidado, de cautela, de prudência. E você, acreditando estar se protegendo, vai se afastando da própria força. Medo de falar, medo de errar, medo de perder o controle, medo de falhar em frente aos outros. E quando menos espera, ele já não aparece só nas grandes decisões. Ele está em tudo, na maneira como você caminha, no olhar que você evita, no sim que você dá querendo dizer não, no travamento súbito do peito quando algo foge do previsto, no suspiro longo que sai sem você pedir. O medo virou hábito, não mais um instinto de sobrevivência, mas um reflexo automático e, pior, invisível. Porque ninguém percebe quando está vivendo com medo. Só sente o corpo cansado, a mente acelerada, o sono leve, a falta de prazer até nas coisas que um dia já fizeram sentido. As pessoas se acostumam com esse estado de alerta, chamam de ansiedade, chamam de estresse, chamam de personalidade, mas estão apenas repetindo um padrão que se alimenta do próprio silêncio. O medo não precisa de um motivo, ele precisa de repetição. A mente humana é uma máquina que aprende por repetição, e aquilo que você repete, ela entende como necessário. Se você repete pensamentos de perigo, de insegurança, de catástrofe, de rejeição, o cérebro obedece. Ele começa a construir atalhos, memórias emocionais, reações antecipadas, e sem perceber, você já está se protegendo de algo que nem aconteceu. A ansiedade nasce exatamente aí, na tentativa de controlar o que não é possível prever. Você entra em guerra com o futuro, e o futuro sempre vence, porque ele não chegou. Os estoicos já sabiam disso há 2000 anos. Eles diziam: o sofrimento não está nos eventos, está no julgamento que você faz deles. O medo não é do que acontece, é do que você imagina que pode acontecer. É uma projeção criada por um eu que quer ter garantias. Mas viver exige risco, e o risco real é viver tentando evitar qualquer risco, porque assim você paralisa, e na tentativa de não se ferir, você deixa de viver. O medo que era uma proteção se transforma em prisão. É fácil cair nessa armadilha. Vivemos em um tempo que incentiva o medo disfarçado de controle. O celular te mostra tragédias, a mídia te alerta sobre riscos, as redes sociais te cobram perfeição, o sistema exige desempenho constante. O mundo diz: esteja atento, esteja preparado, esteja forte. E você vive exausto, porque ninguém sustenta esse nível de tensão por muito tempo sem quebrar por dentro. E quando quebra, o medo cresce ainda mais, porque agora você teme até suas próprias emoções. A verdade é que boa parte da sua ansiedade vem do simples fato de nunca ter parado. Parado de verdade, em silêncio, em presença, sem distração, sem fuga. Só você com seus pensamentos, e por isso eles te assustam, porque ficaram acumulados, ignorados, suprimidos, como um arquivo antigo esquecido no fundo da gaveta, até o dia em que transborda. E quando transborda, parece que vem tudo de uma vez, mas não veio. Estava lá o tempo todo, você só não estava olhando. O medo ganha poder quando você foge dele, e se transforma em hábito quando você o repete. Mas nenhum hábito é eterno. Ele pode ser quebrado, dissolvido, desconstruído. E a primeira rachadura acontece quando você começa a nomeá-lo. Quando você olha para ele e diz: isso é medo. E depois pergunta-se o porquê. Porque todo medo tem uma raiz, uma origem, uma história, uma mentira que você aceitou e que precisa ser questionada. Não com raiva, não com pressa, mas com firmeza, com razão, com presença. O medo não é seu inimigo, ele é um mensageiro. Mas quando você o transforma em senhor, ele vira tirano. Os estoicos não queriam eliminar o medo, queriam treiná-lo, educá-lo, colocá-lo no lugar certo. Eles sabiam que a coragem não é a ausência de medo.
É ação com clareza, mesmo sentindo. É caminhar, mesmo tremendo. É pensar com firmeza, mesmo diante da incerteza. Porque o que diferencia um ser humano livre de um prisioneiro emocional não é o que sente, mas o que faz com o que sente. Você pode ter vivido anos repetindo esse ciclo, alimentando esse hábito, acreditando que a ansiedade era parte do seu destino. Mas não é. A mente é plástica, moldável, treinável. Assim como você aprendeu a reagir com medo, pode aprender a responder com presença, com força, com propósito. E tudo começa por esse primeiro passo: perceber que o medo virou rotina e decidir conscientemente que não vai mais ser. A liberdade não começa do lado de fora. Ela começa no instante em que você diz: isso aqui não é mais aceitável. A partir desse momento, você já não está mais inconsciente, já não está mais hipnotizado pela repetição. Agora você vê, agora você sabe, e o que é visto pode ser transformado. O poder de aceitar o pior para viver com leveza. Você gasta uma energia imensa tentando evitar tudo que pode dar errado. E mesmo assim, não consegue evitar o aperto no peito, o medo no olhar, a mente em alerta constante. Porque não importa o quanto você fuja, a possibilidade do pior continua viva, silenciosa e sempre pronta para aparecer nos momentos de fraqueza. A verdade que ninguém diz é que evitar o sofrimento não te protege dele, só te deixa mais despreparado, mais frágil, mais vulnerável quando ele chegar. Os estoicos tinham uma prática radical. Eles se sentavam em silêncio e se perguntavam: e se tudo der errado? Não como castigo, nem como drama, mas como treinamento. Eles imaginavam perder o dinheiro, a saúde, os amigos, a posição, a segurança. Visualizavam o cenário mais sombrio, respiravam dentro dele e se perguntavam: o que de mim ainda sobra? Essa prática tem um nome: premeditatio malorum, a premeditação dos males. Uma forma de encarar o futuro com coragem, ao invés de fugir dele com ansiedade. Hoje, você faz o oposto. Você evita pensar no pior. Você acredita que isso vai atrair coisas ruins. Mas o efeito é o contrário. Quando você nega a possibilidade da dor, você se torna refém dela, porque o simples fato de ela ser evitada a torna maior do que é. O sofrimento cresce no escuro, cresce na imaginação, cresce na negação. E quando finalmente acontece, você não tem ferramentas, só pânico. O estoico não cultiva desespero, ele cultiva clareza. Ele olha para tudo que pode dar errado, como um guerreiro que analisa o campo de batalha antes da luta. Ele se prepara mentalmente, não para sofrer duas vezes, mas para ser forte uma vez só. Ele entende que o pior não é o acontecimento em si, mas o estado de descontrole que toma conta quando ele não está pronto. E estar pronto não significa ser frio, significa ser lúcido. Imagine por um instante que você perdeu tudo que hoje considera essencial: o dinheiro, o trabalho, a estabilidade, talvez até alguém que ama. Sinta o impacto. Agora respire dentro desse cenário. Você ainda está aqui. Você ainda tem consciência. Você ainda tem a capacidade de pensar, de decidir, de agir. E se isso ainda existe, então nada está completamente perdido. Porque enquanto houver uma mente desperta, há caminho. A ansiedade nasce quando você tenta manipular um futuro que não pode controlar. A prática do premeditatio malorum dissolve isso. Ela te ensina a aceitar, não como resignação, mas como preparação. Você não está desejando o pior, está se libertando do pânico que ele gera. Está ganhando familiaridade com ele. Está dizendo para si mesmo: se isso acontecer, eu não vou quebrar, porque já estive aqui, já olhei de frente, já treinei minha alma. E quando você faz isso com frequência, algo profundo muda. Você para de ser dominado por pensamentos ansiosos. Eles ainda aparecem, mas já não te paralisam. Porque você já visitou a dor antes dela chegar. Você já se viu forte dentro do frágil. Você já construiu raiz antes da tempestade. E agora, nada te pega tão de surpresa. A cultura moderna te ensinou a evitar tudo que dói.
mas isso te tornou mais fraco, não mais livre. Te vendeu conforto, mas tirou sua tolerância à realidade. O estoico faz o caminho contrário. Ele expande a alma na direção do incômodo. Ele aprende a respirar onde os outros se sufocam. E com isso ele domina a si mesmo. E quem domina a si mesmo não precisa temer o amanhã. Você não precisa viver com medo do que pode acontecer. Você pode encarar mentalmente cada uma das perdas possíveis, com coragem e humildade. E ao fazer isso, vai perceber que o verdadeiro alívio não está em garantir que tudo vai dar certo, mas em saber que mesmo se tudo der errado, você ainda é capaz de permanecer inteiro. O sofrimento futuro não pode ser evitado, mas pode ser antecipado, e isso muda tudo. Porque ao aceitar mentalmente a dor, você esvazia o impacto emocional dela. Você a transforma de fantasma em possibilidade. E toda possibilidade pode ser enfrentada. A liberdade emocional nasce quando você para de fugir e começa a contemplar, não para se machucar, mas para se preparar, para se fortalecer, para caminhar por dentro do medo e sair do outro lado com os pés firmes e a mente desperta. A prática do Premeditatio Malorum não te torna pessimista, ela te torna imbatível. Fronteiras internas, o poder de parar de controlar o que nunca foi seu. Grande parte da sua ansiedade não nasce do que está acontecendo, mas do que você tenta controlar sem poder. Você tenta controlar o que os outros vão pensar. Tenta controlar o futuro. Tenta controlar o resultado. Tenta controlar o tempo, as reações, os julgamentos, as possibilidades, os cenários, os riscos. E o resultado é uma mente cansada, sempre em tensão, como alguém tentando segurar água com as mãos. Quanto mais força faz, mais escapa. Os estoicos enxergavam essa angústia com precisão cirúrgica. Epicteto ensinava: algumas coisas estão sob o seu controle, outras não. E a paz começa quando você aprende a distinguir uma da outra. Simples, profundo, libertador. Mas hoje, quase ninguém vive assim. Porque você foi ensinado a buscar segurança, a querer garantia, a depender de aprovação. E por isso sofre quando não consegue segurar tudo, porque no fundo acredita que deveria conseguir. A ansiedade moderna é, em muitos casos, o resultado direto dessa confusão. Você sofre por não conseguir controlar aquilo que nunca foi responsabilidade sua. E esse sofrimento não tem fim, porque o outro sempre pode rejeitar, criticar, esquecer, trair, ignorar. O mundo sempre pode falhar, atrasar, frustrar, desmoronar. E se sua paz estiver atrelada a isso, então ela nunca será real. Será apenas uma trégua entre duas crises. Você precisa entender com clareza o que é seu, seu julgamento, sua decisão, sua intenção, sua ação. Só isso. O resto é cenário, é consequência, é natureza. E a tentativa de interferir onde não se tem domínio não é força, é arrogância, é orgulho disfarçado de zelo, é medo de não ser suficiente se não estiver sempre tentando corrigir o que está fora do alcance. Quantas vezes você se esgotou tentando agradar alguém que nunca vai reconhecer? Quantas vezes perdeu sono tentando prever o que pode dar errado amanhã? Quantas vezes travou por medo de como algo vai ser interpretado, mesmo sem saber se realmente será? Isso tem um custo, e esse custo é a sua liberdade interior. O estoico entende que a serenidade não vem do mundo externo estar calmo, ela vem do mundo interno estar em ordem. Isso só é possível quando você coloca limites mentais, fronteiras invisíveis, um território sagrado que você cuida, a sua mente, a sua escolha, a sua ação. Você não é responsável pelo que os outros sentem, mas é responsável por como você responde. Você não pode mudar o clima, mas pode escolher como se veste. Você não controla o fluxo, mas decide como navega. E essa distinção, quando vivida com consciência, muda a forma como você existe no mundo. Existe uma diferença brutal entre ser atento e ser obsessivo, entre ser cuidadoso e ser controlador. E você precisa ser honesto consigo mesmo.
Muitos dos seus movimentos mais nobres são, na verdade, tentativas de manter o medo sob controle. Você ajuda para ser aceito. Você se antecipa para não ser pego de surpresa. Você se cala para evitar conflito. Você cede para manter o afeto. E isso te transforma em alguém que vive se moldando para caber. Mas o preço de caber sempre é esquecer quem você é. A verdadeira coragem é soltar o que nunca foi seu. Reagir com excelência e deixar o resultado acontecer como deve. É entender que sua missão termina quando você faz o melhor possível com aquilo que está nas suas mãos. O resto não te pertence. Não é sua responsabilidade. Não é sua prisão. Viver com clareza exige maturidade. Porque aceitar o incontrolável exige humildade. E humildade não é fraqueza. É força que já entendeu seus limites. O estoico não foge do caos. Ele apenas sabe onde termina seu domínio. Ele caminha firme dentro do seu campo de ação e observa com lucidez tudo o que está além. Ele não é indiferente. Ele é lúcido. Ele sente, mas não se afoga. Ele percebe, mas não se curva. Ele entrega, mas não implora. Você não precisa mais tentar ser Deus. Não precisa mais carregar o mundo nas costas. Não precisa mais corrigir tudo, prever tudo, salvar tudo. Só precisa cuidar do que é seu. O resto, permita que siga seu curso. E ao fazer isso, você começa a recuperar a energia que antes era gasta com aquilo que nunca esteve sob seu controle. Você começa a respirar com mais leveza, a pensar com mais clareza, a sentir com mais profundidade. Esse é o início de uma vida com menos ansiedade. Quando você traça a linha, quando decide onde termina o outro e onde começa você. E a partir daí tudo muda, porque o que é seu está ao seu alcance. E o que não é, nunca foi um problema seu resolver. Desconforto voluntário, fortalecendo a mente através do corpo. Você foi condicionado a evitar o desconforto. Desde criança, foi ensinado a buscar o caminho mais fácil, mais seguro, mais confortável. Qualquer dor era tratada como sinal de que algo estava errado. Qualquer esforço além do esperado era sinal de exagero. E o resultado foi um corpo enfraquecido, uma mente mimada, uma alma frágil diante da menor contrariedade. O conforto virou padrão. E toda vez que algo o ameaça, nasce o pânico. O estoico faz o contrário. Ele escolhe o desconforto, não por masoquismo, mas por sabedoria. Ele entende que o corpo é a primeira muralha da mente e que uma mente que nunca foi testada se rompe na primeira pressão real. Por isso ele treina. Ele jejua quando tem comida, dorme no chão quando tem cama, toma banhos frios quando tem água quente, se expõe ao desconforto para lembrar ao corpo quem manda, para lembrar à mente que o mundo não termina com a dor. Você se acostumou demais com o fácil, demais com o previsível. Demais com o quente, o cheio, o rápido, o pronto. E isso te deixou ansioso por antecipação, porque qualquer mudança de padrão agora te desestabiliza. Um atraso já te irrita, um incômodo físico já te desequilibra, uma crítica já te paralisa. E isso não é fragilidade emocional, é falta de exposição ao real, porque o real é incômodo. E você só aprende a suportar o mundo, vivendo dentro dele. O desconforto voluntário é a prática mais direta de fortalecimento estoico. Ele transforma medo em presença. Ao jejuar, você percebe que a fome não te mata. Ao dormir sem almofada, percebe que o conforto é luxo, não necessidade. Ao caminhar sem celular, percebe o quanto está viciado em distração. E quando sente tudo isso sem fugir, algo desperta. Uma raiz, uma força que estava dormente. Um centro de gravidade que não depende mais do externo para existir. Marcos Aurelius escrevia para si mesmo: acostume-se a suportar o que o corpo pode suportar. E Epicteto dizia: não diga que não aguenta, diga apenas que ainda não treinou o suficiente. Isso não é rigidez, é dignidade, é ter respeito por si mesmo ao ponto de não aceitar viver à mercê da temperatura do ambiente, da aprovação do outro, do excesso de comida, do vício em distração.
É se tornar alguém que suporta o incômodo sem colapsar, que atravessa o tédio sem se vender ao vício, que permanece lúcido enquanto o corpo grita. A mente que nunca sentiu dor, nunca conheceu sua força. A alma que nunca foi contrariada, nunca amadureceu. O estoico compreende que todo conforto que enfraquece precisa ser enfrentado, não porque o conforto em si seja inimigo, mas porque a dependência dele é. A mente livre é a que escolhe, e só escolhe com autoridade quem já experimentou o oposto, quem já viveu o frio, o silêncio, a escassez, a espera, quem já olhou para a dor e decidiu continuar. A ansiedade se alimenta da incerteza, mas o desconforto voluntário cria familiaridade com o imprevisível. Quando você se impõe limites, quando desafia o próprio corpo, quando desliga o excesso de estímulo, você envia um recado para o sistema nervoso. Eu estou no controle. E esse recado vale mais do que qualquer técnica de respiração ou frase motivacional. Porque não é teoria, é prática, é suor, é chão. Você quer ter paz? Então, pare de se esconder da dificuldade. Você quer ser forte? Então se coloque em situações que exijam força. Comece pequeno. Fique em silêncio por 1 hora. Saia sem celular. Jejue por 1 manhã. Caminhe sob o sol. Escute alguém até o fim, mesmo que não concorde. Desça do carro e ande a pé. Fique desconectado por 1 dia. Cada ato desses, feito com consciência, esculpe uma parte da sua fortaleza interna. E o mais curioso é que, ao fazer isso, você vai sentir mais liberdade, não menos. Porque a mente que domina o corpo não teme a vida. E quem não teme a vida, não teme as suas variáveis. Não teme a dor, nem a perda, nem o caos, apenas caminha. Com os pés firmes, com os olhos abertos, com a certeza de que não está à mercê do ambiente. Porque quem se treina no desconforto, carrega dentro de si um abrigo que o mundo não pode derrubar. Você não é sua mente. Como silenciar o ruído e assumir o controle. A ansiedade tem uma origem mais sutil do que parece. Ela não começa no corpo, nem nas circunstâncias. Começa no pensamento. Mas não em qualquer pensamento. Naqueles que surgem do nada, sem aviso, sem lógica aparente, e tomam conta como se fossem donos de você. Pensamentos que gritam, que ameaçam, que julgam, que repetem cenários catastróficos. E você, acreditando que tudo que pensa é verdade, se submete, sofre, reage, obedece, e assim a mente te governa como um tirano disfarçado de conselheiro. O estoico sabe que não é o pensamento que causa dor, mas a relação que você tem com ele. E essa relação geralmente é de servidão. A maioria vive como se fosse a própria mente, como se cada pensamento definisse quem você é, o que você sente, o que você deve fazer. Mas isso é uma ilusão. A mente pensa. Esse é o trabalho dela. Mas você não é obrigado a seguir tudo o que ela diz. Você é quem escuta. E entre o que surge e o que você faz com isso, existe liberdade. Imagine sua mente como uma sala, cheia de vozes. Uma fala de culpa, outra de medo, outra de controle, outra de julgamento. A maioria dessas vozes não é sua. São ecos da infância, da cultura, da pressão social, da expectativa alheia. E você está ali no meio da sala, acreditando que precisa sentar em todas as cadeiras, responder a todas as falas, resolver todos os conflitos. Mas não precisa. Você pode ficar em pé, pode ouvir sem agir, pode observar sem absorver, pode se posicionar como alguém que comanda e não como alguém comandado. Essa é uma das maiores chaves estoicas: distanciamento. A capacidade de ver o pensamento como fenômeno, não como identidade. De tratá-lo como uma nuvem que passa, não como uma tatuagem na pele. De dizer para si mesmo: estou tendo este pensamento, mas ele não me define. E ao fazer isso, algo muda. Você para de alimentar o ciclo, para de reagir automaticamente. Começa a respirar com mais espaço, a sentir com mais clareza, a escolher com mais calma. Marcos Aurelius escrevia todos os dias,
para lembrar a si mesmo que a mente é moldável. Ele anotava seus medos, seus impulsos, seus julgamentos, não para se punir, mas para não ser dominado, para lembrar que o simples ato de ver um pensamento com lucidez já reduz seu poder, porque o que é exposto perde o controle. O que é nomeado perde o veneno. A sombra só cresce onde a luz não entra, e o pensamento só vira prisão quando não é examinado. Você precisa começar a praticar o olhar de fora, o olhar que percebe, mas não absorve. Quando o pensamento vier dizendo que você vai falhar, diga: isso é apenas um pensamento. Quando vier a voz dizendo que não é capaz, diga: isso é só uma hipótese. Quando surgir a ansiedade pelo futuro, diga: isso é só um filme que minha mente criou. E volte para o presente, para o que está diante de você, para o agora que pode ser tocado, respirado, vivido. Porque só no agora existe força. O estoico não luta contra a mente, ele não tenta calar a força. Ele observa, ele treina a resposta, ele escolhe a ação. E com o tempo, essa prática vira uma segunda natureza. Você começa a reconhecer os padrões, as repetições, as armadilhas. Começa a rir da voz do pânico, a ignorar o eco da culpa, a dispensar a cobrança que sempre aparece quando você tenta descansar. E esse riso é liberdade, porque ele mostra que você já não se leva tão a sério, que você se afastou da bolha mental e voltou a respirar. A mente nunca vai parar de produzir pensamentos. Mas você pode parar de construir sua identidade sobre eles. Você pode começar a viver como quem pilota, não como quem é arrastado. Você pode se tornar aquele que decide, não aquele que reage. E a cada vez que pratica isso, mesmo por segundos, está construindo algo precioso, domínio próprio. E domínio próprio é o contrário de ansiedade. Porque onde há domínio, há clareza. E onde há clareza, o medo perde força. Você não está à mercê da sua mente. Você só acreditou nisso por tempo demais. Agora pode começar a voltar, a ocupar seu lugar, a se lembrar de que é maior do que o pensamento que passa, mais profundo que a emoção que grita, mais forte do que a narrativa que a mente repete. Você é consciência, e a consciência observa, escolhe, transforma, silencia. O silêncio estoico, como a solitude resgata a mente em tempos de ruído. A mente ansiosa nunca está em silêncio. Mesmo quando o ambiente está calmo, ela continua falando, avaliando, corrigindo, lembrando, antecipando. Uma conversa interna interminável que te arrasta para lugares onde o corpo nunca esteve. Você pode estar sentado, mas por dentro está fugindo. Pode estar deitado, mas por dentro está em alerta. Pode até sorrir, mas a mente está tentando sobreviver. Esse ruído constante se tornou o pano de fundo da vida moderna, mas não nasceu com você, foi cultivado, e o que foi cultivado pode ser dissolvido. Os estoicos enxergavam no silêncio algo sagrado, não como ausência de som, mas como presença de consciência. A solitude não era isolamento, mas reencontro. O tempo sozinho não era punição, era purificação. Sêneca dizia que precisamos, de tempos em tempos, nos retirar da multidão para reencontrar a nós mesmos, porque o excesso de vozes, de demandas, de imagens, de urgências, nos afasta da verdade. E a verdade é simples, você só escuta sua alma quando o mundo cala. Hoje, o mundo não cala. Ele fala o tempo todo, e cobra, e compara, e distrai. A ansiedade se alimenta exatamente disso, do excesso de estímulo. Você acorda e já entra no ritmo da correria, checa notificações, responde mensagens, ouve notícias ruins, se compara com vidas editadas em redes sociais. Tudo isso antes do café. E depois se pergunta por que o peito está apertado. Por que a mente está acelerada? Por que não consegue descansar nem quando está deitado? A resposta é simples. Você está intoxicado de presença externa e faminto de presença interna. O silêncio é remédio, e como todo remédio verdadeiro, ele pode incomodar no início. Ficar em silêncio consigo mesmo exige coragem.
Porque no silêncio não há distração. Só você, suas memórias, suas pendências emocionais, suas dúvidas, suas verdades não ditas. Mas é justamente nesse confronto que algo começa a mudar. Quando você fica ali, sem fugir, sem preencher, sem buscar ruído para se esconder, a mente começa a se reorganizar. Começa a entender que não precisa correr o tempo todo, que pode apenas estar. O estoico treina esse espaço. Ele se recolhe, ele observa, ele anda em silêncio, ele escreve, ele contempla o fogo, o céu, o próprio fôlego. Ele percebe que a maior parte da ansiedade nasce do excesso de dispersão, porque onde há ruído, não há direção. Onde há estímulo constante, não há filtro. E onde tudo entra, tudo bagunça. A mente não foi feita para receber o mundo inteiro ao mesmo tempo. Ela precisa de margem, de pausa, de repouso. Você não precisa fugir para o campo nem virar monge. Basta começar com o que está ao seu alcance. Ficar um tempo em silêncio todos os dias, caminhar sem fone, comer sem distração, respirar de olhos fechados por 5 minutos, observar os próprios pensamentos sem comentar. Isso não é luxo, é higiene mental, é força de alma, é o treinamento invisível que diferencia quem sobrevive do lado de fora e quem permanece firme por dentro. A solitude é a sala onde a mente aprende a descansar, onde o coração aprende a ouvir sem interrupção, onde a alma reencontra seu centro. E esse centro não é barulhento, ele não grita, ele apenas é, e por isso precisa de espaço para ser percebido. O mundo vai continuar exigindo sua atenção, mas você pode decidir para onde ela vai, e se não for para dentro, será para fora de si, para longe da verdade, para longe da força. Você não pode exigir paz de uma mente que nunca silencia. Você precisa oferecer a ela esse silêncio. Não como ausência de vida, mas como presença de essência. Os antigos sabiam que os maiores desequilíbrios emocionais não nascem do excesso de caos, mas da ausência de escuta interior. E quando você silencia, escuta. E quando escuta, entende. E quando entende, liberta. O estoico não teme o silêncio. Ele busca, porque ali, finalmente, a mente para de repetir o que ouviu dos outros e começa a dizer o que é seu. Ali, o medo perde eco, a culpa perde palco, a ansiedade perde alimento. Que a consciência se firma como guia. O silêncio não te afasta do mundo, te resgata de volta para dentro. E é dentro que toda a força começa. Coragem real, não a ausência do medo, mas a recusa em obedecê-lo. Você foi ensinado a acreditar que coragem é bravura, peito inflado, ausência de medo, como se o forte fosse aquele que não sente, que não treme, que não hesita, que não falha. Mas isso é um mito, e perigoso, porque ao não conseguir eliminar o medo, você passa a acreditar que não é forte, que ainda não está pronto, que precisa esperar mais um pouco, ter mais certeza, mais segurança, mais tempo. E o medo sorri, porque ele venceu sem precisar fazer nada. O estoico não define coragem como ausência de medo, ele define como presença de consciência. A coragem verdadeira é silenciosa, não faz barulho, não pede aplauso. Ela se manifesta quando você sente o medo, reconhece sua presença, olha nos olhos dele e, mesmo assim, caminha. Mesmo assim, fala. Mesmo assim, age. Mesmo assim, segue. Você pode ter medo e ser corajoso ao mesmo tempo. E, aliás, só é possível ser corajoso quando há medo. Sem medo, não há mérito, não há superação, não há profundidade. O medo é o campo de prova, o teste silencioso da alma. E a coragem, nesse cenário, não é impulso, é escolha. É calma dentro da turbulência, é firmeza dentro da dúvida. É uma âncora plantada no meio do vendaval. Você sente medo porque se importa, porque quer proteger algo. A imagem, a reputação, o afeto, o controle, o futuro. E isso é natural. Mas o erro é achar que só pode agir quando o medo for embora. Ele não vai, pelo menos não no início. Ele caminha com você.
anda ao seu lado, sussurra no ouvido, e mesmo assim, você pode continuar, porque a coragem não espera o medo passar. Ela avança apesar dele. Marcos Aurelius, escrevendo em Noites de Guerra, dizia: se está ao seu alcance, faça. Se não está, aceite, mas nunca tema. Essa clareza é rara, porque ela exige presença. Exige que você conheça seus próprios limites e, ainda assim, decida não ser prisioneiro deles. É fácil parecer forte quando tudo vai bem, mas o que define a coragem é o que você faz quando nada está bem, quando o chão some, quando a mente grita, quando o mundo parece maior do que você. É nesse instante que o estoico respira e pergunta: o que depende de mim agora? E ao encontrar a resposta, age. Sem garantia, sem aplauso, sem certeza, apenas com a firmeza de quem entendeu que o medo é uma sombra, não um muro, e que a alma livre é aquela que, mesmo tremendo, permanece reta. Você não precisa se tornar um herói, só precisa parar de fugir, só precisa encarar o medo como um velho conhecido que não tem mais poder sobre você. Ele pode existir, mas não comanda. Pode aparecer, mas não paralisa. Pode falar, mas não dita as regras. A coragem é a recusa em obedecer o medo como lei. É a decisão de confiar na sua capacidade, mesmo quando a mente diz que você não vai aguentar. E toda vez que você age apesar do medo, algo muda. Um traço novo se grava na sua identidade. Um músculo emocional é fortalecido. Uma memória nova é criada, a de que você não se deixou dominar. E isso vale mais do que qualquer vitória externa, porque essa é a vitória invisível, aquela que ninguém vê, mas que muda tudo. Você pode começar pequeno, falar o que tem evitado, encerrar algo que já acabou, tentar o que vem adiando, ficar em silêncio onde sempre explodiu, agir onde sempre esperou. Esse é o treino. A coragem não nasce pronta, ela é forjada, um ato por vez, uma escolha por dia, uma recusa consciente de continuar sendo dominado por algo que só existe dentro da mente. O estoico não é insensível, ele apenas aprendeu a não ser escravo das próprias emoções. Ele sente, mas não se curva. Ele treme, mas não recua. Ele sangra, mas não foge, porque ele entendeu que o maior sofrimento não está em enfrentar o medo, mas em viver obedecendo a ele. E é exatamente aí que começa a verdadeira liberdade, o chamado estoico, quando a alma decide não se curvar mais. Chega um ponto em que o medo cansa, a ansiedade desgasta, a fuga esgota, a espera paralisa, e a alma, em silêncio, começa a gritar, não com desespero, mas com lucidez, como quem percebe que já sofreu o suficiente tentando evitar o sofrimento, que já adiou demais a própria vida, que já cedeu demais a uma mente que só repete o pior cenário. E é nesse ponto, quase sempre sem plateia, que algo muda, porque ali nasce o chamado. O chamado não vem com luz nem com certezas. Ele vem como um desconforto que já não cabe mais. Uma percepção profunda de que continuar obedecendo ao medo é escolher uma vida pela metade, que continuar se escondendo atrás da ansiedade é viver em prisão mesmo com todas as portas abertas, e que não fazer nada também é uma escolha que custa caro, caro demais. O estoico sabe que toda transformação começa dentro, não no mundo, não no outro, não no futuro, mas agora, neste instante, porque o agora é o único lugar onde a mudança pode ser feita, o único tempo onde a alma pode ser resgatada. Você não precisa esperar se sentir pronto, não precisa esperar o medo passar, só precisa decidir. Com firmeza, com honestidade, com coragem de quem está cansado de viver abaixo da própria capacidade. E quando decide, tudo se alinha. Não fora, mas dentro, porque o mundo ainda será o mesmo, mas você não será. A ansiedade pode até visitar, mas já não comanda. O medo pode até surgir, mas não define. A dúvida pode até gritar, mas já não dita as suas ações, porque agora existe um eixo, um centro,
Uma clareza que não vem de motivação, mas de decisão. Você pode continuar esperando que as circunstâncias mudem, que os outros reconheçam, que o tempo resolva. Mas vai descobrir, cedo ou tarde, que nada disso tem o poder de resgatar o que você mesmo abandonou. E o que foi abandonado não é fraco, é sua força, sua inteireza, sua clareza, sua liberdade. A ansiedade roubou pedaços disso, mas ela só cresceu porque você alimentou. Agora você pode parar. O chamado estoico não é para virar santo, nem mártir, nem exemplo. É para voltar a ser dono de si. É para dizer basta à repetição cega. É para silenciar o caos e ouvir a alma. É para caminhar, ainda que devagar, em direção à vida que não depende de garantias. Porque viver só vale a pena quando não se trata mais de evitar o pior, mas de sustentar o melhor com firmeza, mesmo quando ele dói, mesmo quando ele exige, mesmo quando o mundo não entende. O estoico não nasce pronto. Ele é construído no atrito, na escolha, na queda e no levantar. E essa construção começa no exato momento em que você decide parar de obedecer ao medo e começa a seguir o que há de mais real em você. O chamado para viver com presença, com dignidade, com clareza. E se for para sentir medo, que seja andando. E se for para sentir dor, que seja com sentido. Porque a alma só desperta quando percebe que já não precisa pedir permissão para ser forte. Você não precisa mais de provas, nem de sinais, nem de aprovação. O que você precisa é aceitar que já sabe, já sente, já está pronto. O estoico que vive em você não é aquele que nunca treme, é o que decide permanecer mesmo tremendo. E essa permanência silenciosa, firme e contínua é o que transforma vidas. Você chegou até aqui, leu cada palavra, sentiu cada pausa. Isso não é acaso, é preparo, é sede, é memória da força que você esqueceu que tinha. E agora só resta um passo, não para fora, mas para dentro. Um passo em direção ao lugar onde a ansiedade não manda, onde o medo não grita, onde o mundo não decide. Um passo em direção ao que é essencial. E o que é essencial é inquebrável. Se esse vídeo falou com uma parte sua que estava esquecida, se inscreva no canal e comente qual dessas ferramentas você vai aplicar primeiro. Não estamos sozinhos nesse caminho. E mesmo em silêncio, caminhamos juntos.